O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Sónia Sapage, Marta Moitinho Oliveira, São José Almeida. Eu sou Helena Pereira. Estamos a gravar ao início da tarde de quinta-feira, momentos antes de António Costa apresentar na Assembleia da República o Orçamento de Estado para 2022. Aqui o diretor do Público, Manuel Carvalho, já apelidou de compasso de espera, pois é quase igual ao apresentado no final do ano passado e que foi chumbado, e que não responde por inteiro aos novos problemas criados com a guerra na Ucrânia. Tudo parece encaminhar-se para que só o orçamento de 2023 seja a valer, no sentido em que só esse é que deverá conter as mudanças mais estruturais. Vejamos, por exemplo, o que o Presidente da República disse no discurso de 25 de Abril. Pediu mais investimento na defesa, voltou esta semana a insistir que é preciso valorizar as carreiras militares e que para isso é preciso dinheiro. Ora, o orçamento de defesa tem menos 800 mil euros do que o apresentado em outubro do ano passado, e a Ministra da Defesa justifica essa diferença com o facto deste governo ter menos uma Secretaria de Estado do que o anterior. Sónia, começando por aqui, Marcelo, ao mesmo tempo, não exigiu que esse investimento na defesa fosse feito já. Estará ele também mais apostado em olhar para 2023 e em fazer pressão mais para o orçamento de 2023 do que para o de 22, porque aliás o de 23 começa agora em junho, começa a ser preparado nos gabinetes. na verdade, isto é como se 2022 fosse um ano totalmente perdido em termos orçamentais. Até junho, julho, enfim, havemos de estar a ser governados em duodécimos e portanto, o orçamento que for aprovado tem ali reflexos em poucos meses, fora do habitual. No fundo, eu acho que estamos mesmo todos com os olhos postos em 2023 e os partidos nem sequer mostram especial interesse em influenciar muito este orçamento, em negociar. Eu também acho que a maioria absoluta, também neste assunto, apanha muita gente de surpresa. Mas além disso, acresce que este orçamento também já foi muito negociado, já é um orçamento que vem de trás, é um orçamento que em outubro foi apresentado na Assembleia da República, que contém propostas de outros partidos, portanto é um documento que desse ponto de vista não desperta o mesmo interesse que outros e não vai ter a mesma influência do que outros na nossa vida. É verdade que ele chumbou em outubro e, portanto, há medidas que podiam ter sido postas de parte, mas incluindo algumas que foram propostas pelos antigos partidos da Geringonça, ficaram lá. Portanto, creches gratuitas, aumento do salário mínimo, por exemplo, os próprios escalões do IRS, os novos escalões, o englobamento das mais-valias, as medidas para as plataformas de TVDE, há uma série de coisas que já não vão ser outra vez negociadas, de certeza, porque ficaram lá. O estranho é que este orçamento, chegamos a um momento em que este orçamento parece que não é da Geringonça, parece que não é do João Leão, parece que também não é do Medina, porque já vinha meio feito, e não é de quase ninguém. Portanto, acho que todos estamos com essa sensação de que é um orçamento órfão. Olha, boa ideia, um orçamento órfão. Marta, mas a vice-presidente da bancada parlamentar do PS, Jamila Madeira, já fechou a porta a quaisquer reforços de dinheiro, de investimento no orçamento da defesa para este ano. Isto não parece estranho e contraditório, porque é exatamente a mesma semana em que temos o Presidente da República a fazer discursos tão enfáticos sobre a necessidade de investir na defesa. Olha, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque o que eu gostei de saber nesta questão toda da defesa que foi lançada por Marcelo Rebelo de Sousa... O que é que gostaste de saber?
Eu gostei de saber que uma Secretaria de Estado custa 800 Custa mil 800 euros. mil euros, é Vocês verdade. sabiam? Não sabiam? Pois Não, não. Ficámos a não, saber, não. a partir de agora, sempre que há governo maior ou governo menor, nós podemos fazer 800 mil vezes não sei o quê e pronto, ficamos a saber como Será é que que é. custam todas o mesmo? Epá, eu acredito que não, mas se calhar uma um bocadinho mais pesada chega ao milhão, não é? É verdade, é Portanto, verdade. quantos milhões poupou este governo ao ser mais pequeno? Temos de Pois, fazer a isso, conta. se calhar fazer se contas, for é fazer melhor, contas. É isso, foi o que eu pensei. Mas pronto, independentemente disto, que é uma coisa interessante que vai ficar para o futuro, eu aqui, eu não acho Só para entrar na vossa piadola, quer dizer, nem todas as secretarias de Estado têm o mesmo peso, as mesmas áreas, os Claro que mesmos Algumas não, têm mais. claro. e o mesmo preço. Claro, nós estávamos É a o que eu estou a referir. dizer. Esta dos combatentes devia ser até das mais baratinhas. Então era Exato. isso, nós vamos chegar ao milhão. Uma Secretaria de Estado vale 1 milhão, se calhar um dia conseguimos fazer este título. Relativamente às possíveis contradições, é assim, Jamila Madeira esteve em linha com o que Costa disse, porque no dia em que Marcelo falou sobre a necessidade de investir e de reforço de defesa, Costa disse que o Presidente tinha pedido era o que já estava previsto e programado e que para haver mais investimentos tínhamos que esperar pelo mecanismo europeu que nos pode ajudar, porque só com recursos próprios isto já não vai lá. E portanto, ela parece-me bastante alinhada com o que disse o Primeiro-Ministro. O que eu achei curioso também aqui foi que Marcelo introduziu esta questão, não é que ela seja completamente nova, porque nós estamos num contexto de guerra e, portanto, os investimentos na defesa têm sido um assunto que tem sido falado, mas ele introduzir isto num debate do 25 de Abril, na altura do Orçamento de Estado, e anunciar que ia falar apenas deste tema, que deu logo para perceber que ele tinha escolhido um tema apenas, quando no 25 de Abril, os Presidentes da República, por vezes, uma pessoa nem consegue escolher qual é o tema que vai dali destacar, porque são vários. E ele escolheu este e, de facto, focou-se apenas neste. E é um bocado estranho, ao mesmo tempo, que o Presidente da República, que já não está no início do mandato dele, já cá está há vários anos, tenha agora despertado para esta necessidade que ainda para mais já veio explicar de novo ontem, dizendo que quando fala em mais investimentos não está apenas a falar em mais material, está também a falar numa questão que até foi levantada por Jerónimo de Sousa no 25 de Abril, que é preciso rever as carreiras das Forças Armadas, em matéria de remunerações, salários, promoções, esse tipo de questões. E, portanto, ele ontem veio esclarecer isso e dizer que aquela coisa dos 2% do PIB não dá tanto para esse peditório, digamos assim, não entra tanto nesse jogo dos 2%, até porque a forma como a NATO calcula os gastos em despesa de cada um dos países não é exatamente aquilo pode não ser exatamente aquilo que nós em Portugal calculamos como investimento puro e duro, digamos assim, porque a NATO deixa incluir, por exemplo, a questão das pensões, a questão da GNR, do orçamento da GNR e, portanto, introduz ali algumas nuances no peso que aquilo tem. Mas pronto, Deixa-me só aqui dar uma nota. A última vez que houve uma grande reforma nas carreiras militares foi feita pelo Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Portanto, já foi há tantos anos. Pronto, se calhar está na altura de se fazer outra vez. Se calhar este é o contexto certo, se não se fizer agora já não se volta a fazer mais. Pois, Não é é? verdade, foi maioria absoluta, é verdade. Portanto, se calhar é isso. Não, e é o contexto de guerra Marcelo e é o quer. contexto de maioria absoluta, não é? Maiorias absolutas podem-se Sim. fazer reformas, desde que se entendam como necessárias. E o contexto de guerra, de facto, dá põe os holofotes todos em cima deste tema, não é? Uhum. São José, tu esta semana fizeste uma entrevista à nova Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes. Ela, na entrevista, promete muito diálogo com os vários partidos, com o centro parlamentar, mas, por exemplo, pelo que o público já noticiou, ainda não houve quaisquer conversas com o PAN ou com o LIVRE, como tem sido habitual nos outros orçamentos, com os partidos mesmo mais pequenos, tem havido conversações. Até onde é que irá, na prática, essa boa vontade do PS em dialogar e então vai se traduzir em quê? Se já há estes sinais de que não vai haver mais dinheiro para a defesa e ainda não há conversas com partidos, o que é essa boa vontade? Bom, o que a Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares diz na entrevista é que eles estão disponíveis para o diálogo e para negociar propostas na fase de especialidade. Portanto, é óbvio que não houve negociações.
Aliás, nos orçamentos, tradicionalmente, as negociações são na fase de especialidade. Nos últimos anos foi um pouco diferente, havia conversações antes, primeiro no contexto dos acordos parlamentares à esquerda e depois no prolongamento desse mecanismo criado. Portanto, a fase normal será agora na especialidade, os partidos apresentam propostas e elas são negociadas, ou não. Eu estou convencida que o Governo tudo fará para entrar em acordo com o PAN e com o LIVRE. A ministra é muito categórica a dizer que não acredita que o PC e o BE queiram negociar ou venham a votar ou a abster-se no orçamento. Eu também não. Aliás, acho que só uma pessoa muito ingênua é que acreditará que essas negociações possam ser possíveis até nos próximos anos, mas acredito que quer com o PAN, que há várias medidas já neste orçamento, como há também do PC, atenção, e com o LIVRE, aliás o Governo já disse, não concretamente tudo que o LIVRE tem anunciado no plano energético, mas que a questão dos transportes elétricos para as escolas, que é uma proposta que acho que o LIVRE fez na Câmara de Lisboa e que o PS está, portanto o próprio Governo admitiu viabilizar ou trabalhar nisso, e acredito que o plano de renovação energética dos edifícios que o LIVRE apresenta possa vir ter, pelo menos parcialmente, cabimento orçamental, não tanto agora, mas em 2023, e penso que há espaço para negociações, porque embora sejam só 2 votos, o Governo quer dar essa imagem de diálogo e, portanto, é natural que consiga chegar a acordo, mesmo parcial, com o BE e com Mas lá está, São José. Falaste numa coisa de 2023, porque de facto agora são 6 meses para fazer quase Sim, mas este orçamento, desculpa lá, isto é só para oficializar os duodécimos. Pois. Não é para mais nada, quer dizer, alguém está à espera que seja nos últimos 6 meses do ano que vai haver uma política orçamental estrutural, ainda por cima, quando muito do dinheiro provavelmente está a ser canalizado até para os apoios que é preciso dar para por causa da guerra, não é? Quer dizer, eu acho que em Portugal há um bocado a mania, às vezes, de as pessoas quererem o sol e a lua ao mesmo tempo. Quer dizer, nós estamos, a meio da sessão legislativa, estamos a aprovar um orçamento que devia ter sido aprovado em novembro. Estamos a viver há 6 meses em duodécimos. Tivemos uma pandemia. Vem aí uma crise brutal de uma guerra que tudo indica que tão cedo não acaba. E agora estamos a discutir se há cabimento este ano no orçamento para haver investimentos nas Forças Armadas. Por amor da santa. Quer dizer, investimento em material de guerra, porquê? Porque há uma guerra. Somos nós que vamos dar a força à NATO que ela não tem. Epá, acho isto tudo ridículo. Quando há prioridades imensas, é evidente que o salário dos elementos, dos soldados e dos oficiais das Forças Armadas é uma questão maior, evidente, como o salário de todos nós. Em Portugal ganha-se mal. E as Forças Armadas ganham menos que as Forças de Segurança e, nesse sentido, há um desequilíbrio. Agora, tornar isso como a grande questão do país, por amor de Deus, eu estou mais preocupada, verdadeiramente mais preocupada, com a viabilidade e a concretização dos apoios por causa da guerra. Então não gostaste muito do discurso de Marcelo, São José? Achei completamente despropositado. Desajustado, pois. Desajustado para o momento. Então, a preocupação do Presidente da República num país como Portugal, com as debilidades como Portugal, com a situação como está,
a prioridade que o Presidente acha que existe para o país é as Forças Armadas. Quer dizer, é despropositado. Sónia, em breve os trabalhos parlamentares serão interrompidos para a discussão do Orçamento de Estado na Assembleia. Haverá ali só algumas semanas em que é possível aprovar ainda alguns projetos de lei. Quais é que serão as prioridades do PS nesse pouco tempo que resta? É importante dizer de facto que há pouco tempo, portanto, mesmo que sejam prioridades, há coisas que não são muito fáceis de aprovar porque exigem bastante discussão. Mas as prioridades do PS, de algum modo, já foram sendo descritas por vários responsáveis políticos que falaram sobre isso. Um deles foi Eurico Brilhante Dias, que é o novo líder parlamentar do PS, numa conversa com a São José, enfim, num trabalho feito pela São José Almeida, que foi muito claro em 4 ou 5 pontos que queria colocar como prioridades do PS na Assembleia. Um deles era o processo legislativo das ordens profissionais, que era uma coisa que já tinha começado na legislatura anterior e que não conseguiram concluir. É uma questão polémica, mas que se percebeu que o PS não quer e não vai abandonar, e até tem verbas do PRR para isso, portanto é uma coisa para continuar em cima da mesa. Outra questão que eles admitiram discutir, não sei em que sentido irá depois a aprovação de um eventual diploma, são os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. No fundo, um regresso mais regular do Primeiro-Ministro ao Parlamento, que foi na legislatura anterior, houve um acordo entre PS e PSD, conseguiram reduzir bastante o número de vezes que o Primeiro-Ministro vai ao Parlamento, e agora vai uma vez de 2 meses praticamente. Concluiu-se que isso não era um sinal bom para a democracia. Fomos inclusivamente muito penalizados em estudos sobre a qualidade da democracia em Portugal, sim. Rankings, por causa disso. Portanto, isso é outra pista que ele nos deixou. Também falou, não estou certa exatamente de que é que se referia, mas eu lembro-me que ele falou do regimento da Assembleia, portanto, regras internas da Assembleia. Falou da eutanásia, que é uma questão que está pendurada pelo veto do Presidente e que já há partidos que entregaram propostas, o Bloco de Esquerda já entregou. Disse que iriam refletir, por exemplo, sobre a questão da lei da nacionalidade e dos separaditas, que é uma coisa que também tem estado em cima da mesa nos últimos tempos. E a outra questão que eu me lembro de uma mistura de conversa entre o Eurico Brilhante Dias e agora a Ministra na entrevista de hoje é a questão das leis eleitorais. Ele fala em votos desperdiçados, ela fala nos votos dos imigrantes. No fundo, abrem a porta a não acontecer outra vez o que aconteceu desta vez, de alguns votos serem destruídos ou desperdiçados, é o termo que eles usam. A Ministra é mesmo perentória a dizer que a fotocópia do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade junto ao boletim de votos, que é contra a lei da cidade. E portanto, essa é uma coisa que percebemos que é uma prioridade também deles, portanto, acabar com essa regra que causou tantas dúvidas nas últimas eleições. Agora, no essencial, e volto ao que disse a respeito do orçamento, a questão é que isto é de facto um ano perdido. Também em termos legislativos, é um ano completamente perdido, porque nós estamos desde outubro praticamente sem aprovar leis, porque o Parlamento teve fechado, teve a Comissão Permanente a trabalhar. Entretanto, entrega-se o orçamento, portanto, agora vai começar o processo todo de discussão do orçamento na especialidade, que demora pelo menos um mês, vai ser votado. Entretanto, temos um mês até às férias, não sei o que é que dará para aprovar nesse mês. Entretanto, há férias parlamentares. Quando viermos das férias parlamentares, temos, se calhar, mais um orçamento. Entretanto, eu entrego o novo orçamento. Começa outra vez o processo de discussão, de votação, etc., do novo orçamento. E o que é que acontece? Estamos em dezembro. E durante um ano, e isso há de ser estudado e há de ser trabalhado até por nós, durante um ano, eu gostava de saber o que é que este Parlamento produziu. É a consequência da dissolução e da antecipação das eleições. É o que nos custa a crise política. É um ano perdido. Marta, deixa-me só voltar ao 25 de Abril e àquilo que a São José dizia há pouco sobre o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa.
sobre a defesa. Mas nesse momento, vários partidos puseram a tónica na necessidade de evitar extremismos, e o Chega chegou mesmo a desafiar Marcelo a não condecorar quem promoveu nacionalizações e expropriações. Isto é um traço geral daquela série de discursos nesse dia. Que mensagem mais importante é que tu retiraste da cerimónia deste ano? Olha, sobre essa questão específica dos extremismos, que é uma questão que tem estado presente nos últimos anos nos discursos do 25 de Abril, e até por vezes por parte do Presidente da República, o facto de, por exemplo, do líder do Chega ter falado dessa questão de tentar que não sejam apelar a Marcelo para que não condecore quem promoveu as nacionalizações e expropriações, mostra que esta questão das condecorações que culmina em 2024, que é até lá que Marcelo fará essas condecorações, vai continuar a gerar polémica, porque nós nesse dia publicámos um texto que foi feito pela Leonete Botelho e onde o PS aparecia, que era uma posição que ainda não era conhecida até aquele momento, onde o PS aparecia um bocadinho a tentar ter uma posição um bocado mais moderada, lembrando até que aquilo era uma questão, as condecorações a todas as pessoas que estiveram envolvidas, independentemente do papel depois específico que cada um teve e de como se comportaram na altura, era quase uma atitude apaziguadora, e que o que se queria destacar ali era o momento e não tanto o papel que cada um depois individualmente teve. E lembrou até que o Soares tinha condecorado também Spínola anteriormente. E o que isto mostra é que, à medida que nos formos aproximando desses momentos das condecorações que Marcelo fará, a questão vai ser sempre polémica, e o 25 de Abril parece, e a forma como nós olhamos para o 25 de Abril e depois também para o 25 de Novembro, continua a não gerar completo consenso dentro da sociedade, ou pelo menos dentro dos partidos que representam os eleitores. E isso eu acho que também esteve presente, não nesta questão específica das condecorações, mas na forma como cada um ali fez um balanço do que foi o 25 de Abril. Não é bem do que foi do 25 de Abril, é do que nós agora temos e que foi conquistado à custa do 25 de Abril. Porque o que ficou muito notório nos discursos de praticamente todos os partidos, tanto à esquerda como à direita, é que há alguma insatisfação com os resultados. As conquistas ainda não foram totalmente conseguidas, à esquerda isso foi muito visível, mas à direita, por exemplo, o Rui Rio veio falar das reformas que estão por fazer e que podiam libertar mais o país, digamos assim. E, portanto, eu acho que isso foi uma tónica, foi um bocadinho abafada por esta questão do Presidente ter falado das Forças Armadas, mas que foi muito transversal aos partidos praticamente todos. Uhum. E esta semana, finalmente, São José, desapareceram as máscaras das salas de aula e da maior parte dos espaços, ficaram só nos hospitais e transportes públicos, não é? Este tema da pandemia é um tema que sempre te preocupou especialmente. Há apenas 2 semanas, a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, dizia que a obrigação do uso da máscara só podia terminar quando estivermos todos num patamar mais seguro, o que parecia que ainda ia demorar algum tempo. Entretanto, o Conselho de Ministros decidiu tomar esta decisão de facilitar tirar a obrigação do uso de máscaras. Estavas à espera desta decisão tão rápido? Já há poucas coisas que me surpreendam assim, portanto, não é que eu estivesse à espera, mas era previsível que ia acontecer. Agora isto parece de facto, ao princípio as políticas sobre a pandemia eram um bocadinho descoordenadas, percebe-se, ninguém sabia o que era a pandemia, como é que se devia agir, tudo bem, foi-se aprendendo, apalpando o caminho. E depois parecia que as coisas estavam organizadinhas. Agora, de repente, voltámos ao estado catatónico, não é? Ou ao estado catavento, que é um diz uma coisa, o outro faz outra, não é? Pronto. Catavento é melhor que catatónica. Gosto mais. Catatónica é mais pesado. Catavento até anda com o ar. E eu acho surpreendente, quer dizer, numa semana, porque vai ser Páscoa, a doutora Graça Freitas vem com um ar pungente, grave, alertar, cuidado, não tirem as máscaras, arejem os convívios, mantenham as distâncias.
cuidado com os contágios, etc, etc. 8 dias depois, o Conselho de Ministros aprova que já não é preciso máscara para lado nenhum, quase, não é? Eu hoje, por exemplo, estive num tribunal para ser testemunha e nos tribunais não é Já não é preciso preciso, máscara. pois. E há um sítio em que estão pessoas umas em cima das outras que não se conhecem. Pronto, podem contaminar-se. Não sei, eu não sei, eu espero que não haja consequências graves. Vamos ver como é que é o evoluir dos números, e se não vamos ter que o governo aponta mais ou menos, embora a coisa não seja muito assumida, aponta mais ou menos que no outono provavelmente tomam-se novamente medidas restritivas, como máscaras, por causa da época e dos contágios, porque é uma época de mais contágios, de várias Não, ela doenças deixou também. em aberto essa possibilidade. Ela na altura. deixou. Outono e inverno, haver. Sim. Se for preciso, tomaremos. Sim, pois. Ela deixou. Vamos ver se não tem que ser mais cedo que vão regressar medidas. Pronto, eu acho um pouco estranho esta mudança de posição em 8 dias. A não ser que a diretora-geral, como mudou o governo, agora já não responda perante este governo. E perante esta ministra que é a mesma. Mas Sim, acho, por cima. Um bocado estranha esta descoordenação nesta matéria, com uma diferença de 8 dias. Felizmente, como anda tudo muito preocupado com a guerra por motivos importantes e depois com outras questões laterais, como esta agora, este FEDIVER, o aumento do dinheiro para as Forças Armadas, agora a correrem em força. Parece não está a dar a devida atenção a esta coisa. Do rápido e já para Angola, não é? Pronto. Ou rápido e em força para Angola. Cuidado com as comparações, não daqui a pouco estás com o PCP. Um surto belicista. Não é um surto de Covid, é um surto belicista. Queres com isso dizer que não se está a falar da pandemia, não é? É muito entusiasmados com as imagens da guerra na televisão, agora está tudo muito belicista. Pronto. Mas eu acho que, olha, não sei se está a dar atenção, se não. Eu não ouço números. Parece que já não há Covid. E depois, quando vou à procura de números, parece que a situação em Portugal não está assim tão boa e que as incidências estão a aumentar. O RT voltou a subir, é verdade. Pois, portanto, olha, vamos ver. Pode ser só um efeito da queda da máscara. Exatamente. Para terminar, público notório, Sónia? Começo eu? Então, o meu público notório é um número, e é o número de 5.000 professores que o governo anunciou agora que vai buscar para responder aos mais ou menos 20.000 alunos que ainda estão sem professor a uma disciplina. Eu só acho curioso porque estamos em abril, 28 de abril. As aulas, entretanto, acabam, no caso do meu filho, por exemplo, a 15 de junho. Portanto, é de perguntar se isto não poderia ter sido feito antes. Marta, era preciso um novo ministro, enfim. Eu acrescentar aí uma coisa, Sónia. O novo ministro é o secretário de Estado. Que já lá estava. Já lá estava. Justamente, exatamente. Se calhar o problema era o ministro. Se calhar. Marta, continua tu. Qual é o teu público notório? Também é um número, que isto hoje está muito número. É tudo números, vá. Tudo números. Então, são 31 meses que foi o tempo que o Tribunal Constitucional precisou para decidir sobre o pedido de fiscalização que a Provedora de Justiça tinha feito relativamente à lei de metadados, e o Tribunal Constitucional precisou de 31 meses para decidir sobre este assunto. E, entretanto, foram usados os metadados. Pronto, foram usados os metadados, eventualmente usados, porque aquilo estamos a falar de uma disposição da lei para uma eventual utilização. E pronto, e é muito curioso porque esta lei ainda por cima é de 2008. Portanto, nós estamos a falar de uma lei de 2008. Já ninguém se lembrava disso. Eu já nem sei o que é que sobra desta lei. Era uma coisa que, de facto, eu gostava de saber. Mas pronto, isto tem estas coisas curiosas do tempo que a Justiça precisa para decidir e também isto, o que é que se pode fazer uma lei. 31 meses. Para as pessoas perceberem bem, 31 meses são 2 anos e meio. Pronto, 2 anos e meio. São José, tu 12 também mais 12, 24, mais 6, 30. Portanto, são 2 anos e meio e um mês.
Lá está as contas. São José, também trazes o número para o público Não, notar? não trago. Então, Números é mais cálculo mental só. Hum, É uma notícia que eu li e que veio no público e que fiquei feliz de saber que afinal o Chega não vai comprar a sede do Caldas do CDS, porque não foi sequer feita a proposta ao patriarcado, o Chega só fez o anúncio da coisa que queria, que tinha 7 milhões, acho que é esse o valor para pagar, e Nuno Melo veio esclarecer que o CDS não ia sair do Caldas, que as rendas estavam em dia e que, portanto, o Caldas não ia ser vendido. Eu acho bem, porque o Caldas está emblematicamente ligado ao CDS, quer dizer, o Chega pode roubar eleitores ao CDS, mas ficar com a célula do Largo do Caldas até me pareceria um bocadinho de mau gosto, deselegante. Mas também é bom porque, entretanto, olha, voltou-se a ler notícias com o Melo e voltou a aparecer o voltámos a ouvir CDS. falar do CDS, que já não é um partido parlamentar, e que mesmo assim, portanto, acho que o CDS devia agradecer ao Chega por ter criado este caso, porque o permitiu vir às páginas dos jornais e às televisões, numa semana em que se discute o Orçamento de Estado. Acho que Então, terminamos o Caldas muito bem. deviam enviar uma prenda até ali para a Miguel Lupe e para a sede do Chega. Exatamente. São José, então terminamos muito bem, terminamos com agradecimento, é uma coisa simpática, positiva. Eles no uma meio vez disto mandaram o tudo. retrato, o Portas uma vez mandou o retrato do Freitas para a sede do PS. Pois foi. Portanto, eles agora podem também mandar qualquer coisa a agradecer ao Fica aqui a sugestão, Chega. ao CDS, e pronto, ficamos por aqui hoje. Obrigada por nos ter acompanhado, voltamos para a semana. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.